TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu, que em nome de Jesus, cada um que tem nos acompanhado toda segunda-feira nesses programas possa ser ricamente abençoados, porque é com grande alegria sempre que nós estamos aqui para que você possa receber uma mensagem do Senhor, para que você possa ser grandemente edificado com um relato aqui dos nossos irmãos que vem sempre falar das suas experiências com Cristo, como foi que o Senhor trabalha dentro de nós e nos tira de uma vida totalmente sem Deus, sem esperança, uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor e nos leva para esse caminho maravilhoso que é estar com Cristo, que é nos momentos de dificuldade você ter o amparo do Senhor, e nada descreve o que realmente acontece no nosso coração, e é isso que nós queremos passar a todos vocês que nos assistem, que sempre têm acompanhado, para que vocês também possam ter essas experiências com o Senhor, também possam ter esperança e fé em Jesus, de que Ele renova, restaura o nosso coração, restaura as nossas vidas, e Ele faz toda a diferença. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Tatiana Dias, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que já tem uma longa caminhada com Cristo e vai compartilhar a sua vida conosco, né, das suas experiências, como foi que ela recebeu o Senhor Jesus na sua vida. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Elisama. Obrigada pelo convite. E como mesmo tu deu ênfase à questão de que quando nós conhecemos o Senhor e que eu carrego comigo a ideia de que nós temos a pretensão de achar que somos nós que escolhemos, ou um dia nos convertemos, né? Mas eu creio que já está tudo pronto e Ele que nos elege, né? E isso aconteceu a longa data mesmo. Não sei se eu me sinto feliz ou uma veinha, mas tudo bem. Faz bastante tempo, fazem 20 anos, né? Que o Senhor se apresentou e trouxe essa verdade, né, para minha vida. Isso aconteceu através do meu casamento, quando eu conheci o Júnior. Junto com ele veio o pacote que foi Jesus, né? E isso se deu através de uma reunião, de um jantar da Donep, onde ali a gente ouvia, eu fui em mais de um, né? Existia também naquele período, há 20, 21 anos atrás, convenções, né? E nós começamos a participar dessas convenções. Ali eu comecei a ouvir testemunhos de inúmeras pessoas, né? Pessoas, inclusive, que faziam parte da mídia social, que tinham influência que não era tão comum naquela época. E aquilo foi trazendo um despertamento no meu coração. Apesar de eu não ter nascido num lar onde honrava o nome do Senhor, né? Eu agradeço a Ele porque eu nunca me perdi também, né? Em nada que fosse muito maléfico, né? Se bem que a gente não tem como graduar, mas eu nasci dentro de uma família católica tradicional, onde preservava aqueles valores éticos e morais que se tem dentro de uma vida religiosa. Mas esse contato de relação mesmo com a palavra, né, de buscar ler essa palavra como algo, como um alimento, se deu através dessa primeira experiência, onde eu ouvi aquilo que esse Jesus, né, que era um Jesus desconhecido, né, fazia e estava disposto a fazer na vida daqueles que o aceitassem, né. Então eu lembro vagamente de ter dito para mim mesma: estou carente desse Deus, né? Porque eu não estava passando por nenhum problema, assim, que fosse muito grave externamente. A minha vida parecia bem linear, inclusive, assim, eu estava casada, né? Eu estava noiva naquela época, eu fazia faculdade, não tinha nenhum problema em casa, nada me faltava. Mas as ausências interiores, existia um grito de socorro dentro de mim, né? Que eu só descobri que ele existia quando eu passei a ouvir esses testemunhos, né? Quando eu passei a ouvir que existia um plano de Deus para o homem, né? Que o homem não estava aqui por acaso e que as coisas iam além do que eu imaginava, né? Do que o meu conhecimento até então alcançava. É aquele vazio que a gente sente, tá procurando alguma coisa e nem sabe o que é, e é Deus, né? Exatamente. Esse vazio
ele é um silêncio, né? Que existe uma redundância até, né? Porque quando existe algo vazio, a impressão que você tem é que está em silêncio, né? Mas o nosso vazio, ele é um grito, né? E eu me lembro desse vazio de forma assim, eu acredito assim agora rememorando como carências, né? Como de repente alguns traumas que eu havia vivido, passado, coisas comuns, né, da vida, que a gente diz que são da vida, né, e a gente não quer lidar com aquilo, né. E eu lembro assim que existiu essa fase que Deus se fez conhecer a mim. Eu lembro assim que eu achava que era porque eu era muito imatura, né. Mas eu queria sempre estar me reafirmando, né? Eu tinha uma necessidade de me reafirmar. E eu era uma pessoa super ciumenta. Não parece? Mas eu era uma pessoa super ciumenta, né? Eu tinha um nível de insegurança horrível, assim, que eu nunca deixei transparecer, né? Eu acho, pelo menos. As pessoas não notavam. Não ouvi nenhum comentário com relação a isso. Mas só eu sabia o que estava lá dentro, né? E foi nessa área que Deus foi trabalhando e foi entrando e foi mostrando, e eu fui encorajada assim a começar a ter a leitura dos evangelhos, né? Comecei por Mateus e ali eu fui indo. E eu me lembro que na época a igreja estava iniciando em Cachoeira, tudo que tinha a gente vinha, né? Era tudo muito novo. E eu lembro assim que eu ganhei de casamento um carro. E esse carro tinha, ai meu Deus, a idade está chegando. Esse carro tinha fita cassete, né? E eu me lembro que a gente vinha no culto aqui em Cachoeira e eu comprava assim 5, 6, 10 fitas cassete, né? E a minha vida, eu ia pra faculdade ouvindo aquilo, e eu fazia as coisas ouvindo aquelas fitas, assim, e aquilo foi me nutrindo de forma excepcional, né? Aquilo foi muito importante naquele momento da minha vida para eu criar uma base e trazer, assim, uma compreensão para me manter naquele caminho, né? Porque a ausência de conhecimento, a ausência de compreensão nos faz desistir também, né? Porque a gente fica alienado, né? E aquilo foi muito importante. Por isso que quando existe uma ênfase hoje até dos materiais, né? Por vezes a gente pensa, mas eu já entendi, eu já ouvi, mas a gente já ouviu, mas pouco aceitou, ou pouco compreendeu, ou pouco assimilou aquilo, né? Eu me lembro que eu ouvia aquilo e aquilo ministrava na minha vida durante muito tempo, né? Então, eu acredito que foi um dos momentos de processo importante, assim, daquilo que Deus deu início, deu um start para fazer na minha vida. E o que você sente, assim, que te conquistou em Deus? Porque passar 20 anos, né, perseverando na verdade, buscando o Senhor, tem que ter um elo, tem que ter um vínculo afetivo com Cristo. O que você sente, assim, que aquilo que te prende hoje em Cristo? Então, se eu posso trazer algum grau de assimilação com relação a isso, porque eu acredito que esse trabalhar é bem subjetivo, né? A gente não entende, né? Mas eu acho que hoje isso é como respirar, assim, eu não me imagino mais sem isso, né? Quando a gente fala que é uma relação como uma relação conjugal, né? Eu te pergunto, tu te imagina sem o teu marido hoje, Elisama? Não, né? E a gente não se imagina mais sem isso, né? É algo assim, é uma aliança que ele mesmo faz com a gente. E aí, conforme a gente vai se abrindo, esse grau de dependência vai se estabelecendo, né? A gente não tem controle sobre isso. Eu não sei dizer aonde, nem como, nem em que momento, né? Só sei dizer que conforme a gente vai se abrindo, Deus vai ministrando e a gente vai começando a ter um grau de dependência um pouco maior, compreendendo que quando Ele trabalha é para o nosso bem, né? Compreendendo que se eu sair daquela linha porque eu escolhi, né? A gente começa a tirar a culpa dos outros, a gente sai daquela síndrome de Eva, de culpar outros e até culpar Deus, e começa a compreender que, não, né, nesse chamado, nesse pacto, eu é que estou errada, né? Se eu estou fora da linha, as coisas acontecem assim. Então, o que me mantém é o temor do Senhor, eu acho, né? Que eu tenho convicção de que se eu, por alguma catástrofe que Deus não permita, né, viesse a me afastar do Senhor, eu não existo mais, né? A minha existência acaba aí, né? Porque daí essa carência, essas ausências íntimas, internas, né? E
E esse homem interior que ficaria vazio, ele teria que ser suprido por outra coisa. E aí eu ia procurar, sabe Deus onde, né? Naquilo que o mundo e o sistema nos oferecem, né? E seria um desastre. Tati, conta pra nós, assim, as mudanças que houveram na tua vida depois que você aceitou Jesus e desceu as águas, né? As coisas, assim, práticas do teu dia a dia. Porque quando a gente tá no mundo, a gente tem um padrão, que é o padrão do mundo, né? Que o inimigo que coloca e engana a cada um de nós. E aí depois a gente vem pra igreja e o padrão é totalmente diferente, né? Desde o relacionamento conjugal, na vida financeira, familiar. O que foi que Deus foi trabalhando, assim, que você sente que foram mudanças, assim, que Deus fez grandemente na tua vida? Bem, eu tava te ouvindo falar, me lembrando, por exemplo, que quando quando o Senhor me chamou, assim, naquela primeira relação de buscar e de leitura, eu era fumante, né? Então foi uma área que Deus já começou. Quando eu cheguei naquela palavra que dizia, porque nós somos templos do Espírito, né? Aqueles que destruírem o templo do Senhor, o Senhor destruirá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na rua sozinha, muito frio na minha casa. A Isadora era bem bebezinha. E eu estava na rua sozinha, fumando. E eu peguei e tinha um vaso na minha frente, e eu peguei aquele cigarro e toda a carteira que estava apoiada na janela, esmaguei ela, assim, com toda a raiva e todo o ódio que tinha naquele momento, porque foi o próprio Senhor me ministrando, né, que aquela bengala, que aquela relação que eu tinha estabelecido com aquele vício, ele precisava terminar, né. Não que o vício seja apenas a questão do pecado, né, mas o quanto aquilo te impede de tu confiar no Senhor, né? Porque o vício é uma carência, é uma bengala, é um apoio, e o Senhor tá ali para ser o nosso apoio, né? Para ser o nosso tudo, né? Então me lembro, assim, que naturalmente falando, foi uma das coisas, assim, que me marcaram, né? E hoje tem muitas pessoas que lutam com isso, né? E até às vezes não querem se batizar, não querem continuar na igreja em função do vício, mas é na igreja e buscando o Senhor que ela vai se libertar, né? Exatamente. Quem liberta o convencimento vem da palavra e a libertação vem do Espírito, né? Porque ele acontece, não é ninguém nos falando, não existe ministração que cure isso e que traga essa verdade, né? É uma relação que tu estabelece com o Senhor. E eu me lembro, assim, que nesse período que isso aconteceu, eu já estava batizada, e a reunião era na minha casa, né? Teve um período que as reuniões da igreja estavam sendo lá em casa, né? E eu lembro, assim, que eu, antes de tomar banho para receber os irmãos, eu ia lá e fumava e me lavava porque eu não queria que ninguém soubesse. Quanta ingenuidade, né? E eu agradeço muito o Senhor, né? Porque essas coisas quem faz, quando vem de Deus, elas são para sempre. Quando vem dos homens, elas têm um tempo, né? E na questão, por exemplo, do temperamento, Deus muda conceitos, né? Ideias que a gente tem, por exemplo, quando Deus entra dentro da nossa casa e nos ministra com relação à submissão, que é uma área que quem não cresceu dentro desta visão não aceita isso com muita facilidade, né? Porque a gente entendeu tudo errado, né? A gente entendeu que submissão é ser capacho, né? E, na verdade, submissão é estar debaixo de uma missão que é auxiliar alguém, né? Ou seja, o nosso marido. Então, está sobre aquela missão, eu tenho uma missão, eu estou com uma comissão sobre a minha vida que é ajudar alguém, né? Então, isso, partindo desse princípio, muda todos os conceitos. No verbo é fácil, mas na prática funciona diferente, né? Então, eu me lembro, assim, que a gente vai aos poucos, Deus vai mudando isso e vai te conformando essa verdade, né? Vai te trazendo paz em ser, assim, né? Já não é mais uma questão que é um jugo, porque às vezes a gente quer viver a palavra, a gente teve entendimento, a gente se esforça para colocar aquilo em prática, mas aquilo ainda não é feito com amor, né? E se não é feito com amor, Deus não recebe, né? Deus vai dar um tempo como um estágio. Eu estou estagiando nesta área da minha vida, né? Mas não que aquilo seja recebido pelo Senhor, porque não é com amor, né? Então, essa é uma área, assim, a área do temperamento, Deus trabalha muito na nossa vida, né? Eu lembro, assim, que eu tinha situações muito difíceis de me relacionar, por exemplo, com quem me contrariasse. Eu sempre fui muito irada. Pode não parecer, mas eu sempre fui muito irada. Não de bater boca, mas, né, de impor a minha vontade. E tudo isso Deus vai trazendo luz e vai nos mostrando como a gente perde em ser assim,
né? Quando a gente pensa que a gente está ganhando, manipulando, buscando estratégias humanas para convencer, para resolver, como a gente perde de receber de Deus, né? A gente quer vencer na discussão, como aquilo depois não faz sentido. Traz só frustração, né? O fim da guerra é frustração, né? Então, eu vejo assim que todas essas áreas, quando Deus mexe nisso na nossa vida, como a gente consegue ter esse amor, assim, que é aquilo que a gente falou antes, né? O que nos mantém nisso é não saber mais viver sem esse amor, né? Não saber mais como seria minha vida sem esse amor, né? Apesar de ter esse tempo, assim, que as pessoas que nos conhecem, nós saímos desse fluir durante um tempo, né? Nos afastamos, demos uma volta no Egito e na Babilônia, né? Mas eu sei que tudo coopera para o bem, né? Então, eu sempre comento, e às vezes eu falo pro meu marido também, né? Eu falo pro Júnior, eu agradeço que em nenhum momento nós abandonamos o Senhor, né? O Senhor nos manteve unidos a Ele. Se esse tempo, o que Ele fez, o que Ele produziu nesse tempo, só Ele sabe. Nós não precisamos ter esse controle, né? Mas eu agradeço a Deus por ter retornado, porque é o berço, é o meu nascedouro, né? Então eu sei que Deus tem muito a fazer ainda, né? A gente fala de testemunhos e de coisas que Deus fez como se a obra tivesse terminado. Não, é uma obra em andamento, né? Nunca nos formamos nisso, né? É uma coisa até o dia do Senhor, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde, hein? Vamos ouvir as novas experiências que hoje Deus trouxe para a vida da Tatiana. Janela do Céu.